Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um Conversas Transatlânticas. Eu e meu amigo Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades Europa. Uma vez por mês a gente faz o fechamento do mês aqui, né, Ricardo? E fazemos depois, né? A gente faz as projeções para o que vem para o próximo mês. E esse último mês o Ricardo acertou bastante, né, Ricardo? Enfim, temos bastante coisa para a gente falar aí, o que a gente pode fazer para frente. Grande Boixá. Olha, um prazer enorme, como sempre. Espero que estejam todos bem. Foi um mês interessante, mais um mês de maio. No programa anterior nós tínhamos falado aqui sobre alguns ativos que íamos monitorar e acho que foi o ouro e também umas empresas do setor da defesa. Portanto, o ouro acho que tínhamos concordado que se ia manter com suporte acima dos $3.300 e chegamos ao dia de hoje, está nos 3.311, portanto podemos dizer que acertamos. E depois também houve aí umas ações aí do setor da defesa, como a Rheinmetall, por exemplo, e também a Thales e a BAE Aerosystems, que também ganharam muito durante o mês de maio. A Rheinmetall, inclusive, subiu, valorizou 25%, portanto, um bom mês. Bota o gráfico aí, bota o gráfico na tela. Esse é o gráfico mensal que você estava falando, aqui está, né? O gráfico da Rheinmetall. Este é o Rheinmetall, subiu. Este é o gráfico mensal, subiu 25%. Rheinmetall. Temos aqui a Thales. A Thales também com uma subida muito significativa. Ok. E os últimos meses, o movimento dos últimos meses bem forte. Uma subida muito significativa. Setor de defesa na Europa, setor de defesa na Europa andando, né? Sim, quem esteve atento ao nosso programa anterior teve uma boa oportunidade. Vamos em frente, vamos falar né? Vamos começar o programa, o que aconteceu, o que pode acontecer. Então, a gente teve durante esse mês, né, Ricardo, várias casas, né, vários bancos americanos, corretoras, enfim, dando overweight em Brasil. Acho que não tem mais ninguém que está nem médio no Brasil, está todo mundo comprado em Brasil, pelo menos no discurso. A gente tem visto isso, né, de uma maneira geral, nos preços, né, WZ próximo das máximas ali, até está ameaçando uma realização, mas se manteve para cima, ameaçou uma realização e se manteve para cima. O Ibovespa também, próximo das máximas também. Eu acho que o mercado está botando no preço principalmente duas coisas nesse momento aqui no Brasil. A primeira é que os juros não sobem mais, né? Acho que está mais ou menos evidente que a inflação teve IPCA essa semana, inflação contida, parece que o pico de inflação o pior já passou, a gente está realmente ali fazendo talvez uma curva, né, de descendência de inflação, né, uma curva descendente. Esse é o primeiro ponto. A curva futura já mostra a queda de juros, enfim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho também que é relevante, é a questão da eleição no Brasil no ano que vem. Acho que o mercado já precifica precifica alguma coisa aí na direção de que a gente vai ter um governo melhor, mais pró-mercado no final, né, na eleição do ano que vem. O movimento de Argentina, o mercado está muito inspirado, eu escuto isso quase todo dia, tá? De que a Argentina subiu bem um ano antes da eleição. E começou a subir um ano antes da eleição, um ano e pouco antes da eleição. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui no Brasil, o mercado querendo botar no preço que esse governo que o governo atual vai sair e que a gente vai entrar com um governo mais austero, mais pró-mercado. Eu não sei o que você de fora aí em Portugal, aí na Europa, enfim, tem visto a gente. Sim, os dados, a inflação a aproximar-se dos níveis da normalidade, como é óbvio, é positivo e justifica este maior apetite pelo risco no mercado. O que eu acho também interessante, talvez, que tu poderias clarificar aqui um pouco para mim, porque eu não sei muito bem como é que isto funciona, é qual é o impacto que estes desenvolvimentos positivos que nós tivemos na última semana entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos e a Europa. Trump fez uma pausa nas tarifas que ia meter na China, também anunciou tarifas na Europa e fez uma pausa.
qual é o impacto que isto tem para o mercado brasileiro? O mercado brasileiro também beneficia deste aumento pelo risco ou isto é indiferente ao investidor aí no vosso mercado local? Então, eu acho que essa história né, enfim, da guerra comercial, você vê como é que a narrativa de compra de Brasil ela está né, bem infiltrada. Né? Quando saiu, o primeiro problema, a bolsa aqui caiu, ela começou a subir mais do que os Estados Unidos, porque a gente não seria tão, né, o Brasil não seria tão atacado pelos Estados Unidos, a nossa alíquota é menor e tal, por conta disso o Brasil já saiu na frente. Aí quando sai a notícia de que acabou a guerra comercial, não, então agora é melhor ainda, porque agora a China também, nós vamos continuar vendendo para a China, a China continua vendendo, enfim, vai ter crescimento no mundo e para a gente é bom também. Né? Nesse momento a narrativa de compra da Bolsa no Brasil, de compra dos ativos brasileiros está muito forte. Então qualquer notícia que tem saído tem impactado né, os principais papéis da Bolsa. Óbvio, tem papéis que não estão andando, por exemplo, Vale do Rio Doce, por exemplo, Vale, uma das maiores empresas do Brasil, ela ficou lagging, ela ficou para trás no movimento, uma série de fatores, né, mas principalmente porque o preço do minério de ferro não sobe, né? O preço do minério de ferro continua baixo e aí, obviamente, se o que ela vende não sobe, ela, obviamente, a receita dela não aumenta. Então ela ficou para trás, ficou bem para trás no movimento, em linha mais ou menos com o que acontece com as outras mineradoras, acho que as mineradoras todas, né, BHP, Rio Tinto, está todo mundo no mesmo compasso. Ela ficou um pouco para trás. O demais, os papéis relacionados ao mercado interno, que apanharam bastante, né, principalmente por conta do aumento de juros. Então a dinâmica tem notícia ruim, ele cai pouco ou não cai, e tem notícia boa, sobe bastante. É isso que tem acontecido no mercado local. Parece que a gente está vivendo uma melhora, que eu acho que só vai ser abortada se tiver alguma coisa vindo de fora. Porque aqui de dentro, a semana a gente teve IOF, eu não sei se você acompanhou o que aconteceu aqui no Brasil essa semana. Não o governo brasileiro instituiu, eu acho que, cara, a palavra acho que não tem outra explicação a não ser nós instituímos o controle de capitais no Brasil. Então, o governo brasileiro, ele aumentou o IOF de uma maneira drástica para poder, enfim, mas desculpa, Boixá, para os nossos amigos portugueses, o que é podes aí explicar o que é essa sigla? IOF chama Imposto sobre Operações Financeiras. Okay. É um imposto que ele não precisa passar ele não é votado, ele não precisa passar pelo Congresso Nacional. O governo tem discernimento ali, ele tem discricionariedade, ele pode aumentar isso a hora que ele quiser. Né? E ele impacta alguns ativos. Ele impacta crédito, né? Operações de crédito, o governo aumentou bastante, inclusive para a pessoa jurídica, o que é um negócio meio dramático, porque o juros já está muito alto e ainda tem muito imposto em cima de quem pega dinheiro emprestado. Ou seja, ele praticamente matou o mercado de crédito no Brasil. As empresas, principalmente as pequenas empresas, têm muita dificuldade de captação de recursos, né? Ela não tem acesso ao mercado de capitais, ela tem que ir a banco. E na hora que ela chega no banco, ela, além de pagar muitos juros, porque o juros está muito alto, ela ainda tem que pagar imposto para o governo, enfim, um imposto razoável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o governo aumentou, existe já o IOF sobre operações financeiras, sobre remessa de dinheiro do Brasil para fora. Né? Toda vez que o brasileiro compra dólares, aí, isso tem que ser registrado no Banco Central, tem uma série de normas, tem que ser comprado em banco, enfim, tem uma série de normas, e o Banco Central, o governo brasileiro, o Tesouro Nacional, te cobra imposto. Só que era um percentual pequeno. Agora passou todo mundo a pagar, tirando algumas operações específicas, a gente comércio exterior, por exemplo, importação e exportação não paga nada. Né? Mas remessa de grana para fora passou a pagar 3,5% sobre o valor a ser... exatamente, 3,5% sobre o valor a ser remetido para fora do Brasil. Um absurdo completo. É muito. E quem cobra 3,5%, daqui a pouco cobra 5%, cobra 10%, cobra 20%. Então o Brasil
está caminhando na contramão aí do que a gente deveria caminhar, né? O Brasil, para virar um país de primeiro mundo, ele tem que ter uma moeda totalmente conversível, né? Totalmente conversível. Você pode comprar real, comprar dólar, e real comprar euro, vender euro, enfim. O mercado aberto para você transformar, pegar o seu dinheiro que você já recolheu o imposto e fazer o que quiser com ele, né? No Brasil, nós estamos caminhando na contramão, uma tentativa do governo de aumentar a arrecadação. Eu acho que um discurso pobre de que está fazendo justiça tributária, né? Pois, estamos fazendo justiça tributária, né? Então, um discurso pobre e que só esse ano até o final do ano esperado de 25 a 30 bi de reais, e ano que vem mais 40 e poucos bi de reais de arrecadação só em cima desse imposto que foi aumentado a alíquota. É um absurdo bastante, completo. É bastante. É muito. É preocupante, Olha, eu diria. Não? Olha, e pronto, o Brasil, já vimos que o mercado no Brasil está muito forte, o Ibovespa aqui com uma subida em maio de cerca de 3,5%, não é? Pelo que eu vejo aqui. E dentro do panorama mais abrangente dos mercados emergentes, que destaques é que tu apontarias? Então, eu acho que o mercado, de uma maneira geral, não é só o Brasil que está melhorando, né? Óbvio que eu acho que o Brasil melhora mais na margem, né? Na comparação com os outros emergentes. A moeda nossa, por exemplo, nós estamos perto de 5,60, que eu acho que é o preço que o mercado tem na cabeça como um piso. Se romper esse 5,60, acho que a gente pode fazer um movimento mais forte para baixo. É onde tem batido e voltado o tempo inteiro ali, 5,60, 5,62. E comparando com os demais, a gente está mais ou menos parecido, né? Peso mexicano, consegue botar um peso mexicano na tela aí? Peso mexicano também, operando também bem, né? Com dólar nas mínimas contra o peso mexicano. Dólar australiano é uma moeda que eu gosto muito de olhar para comparar com o Brasil, porque são economias similares, né? São duas economias muito ligadas em commodities. A diferença é que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? Mas a economia é parecida, né? Do ponto de vista de commodities, que é o principal produto. Então, você vê peso mexicano no gráfico, né? Ah lá, ele... Este é mensal. Esse é o quê? Esse é o semanal. Ou seja, mensal. O peso mexicano. Mensal. Este é o mensal. Isso. Depois bota do real para você ver. O peso mexicano tem valorizado Isso, muito fácil. Tem se valorizado. O dólar está caindo contra o peso mexicano. Esse gráfico é do dólar, na verdade, né? Contra o peso. E aí você vai ver o do real aí, um gráfico parecido. Você vai ver que também cai também, talvez um pouco mais. E temos o dólar... Este é o dólar real. Olha lá, muito parecido, está vendo o gráfico? Muito parecido o gráfico do real com real com peso mexicano recentemente. Acho que é mais ou menos isso. Os emergentes estão trabalhando um pouco melhor, estranhamente trabalhando um pouco melhor. Eu acho que é mais os Estados Unidos que estão trabalhando mal do que os emergentes estão trabalhando bem. Eu ia dizer isso, porque a força que os ganhos que nós vemos do peso mexicano e do real, eu pergunto-me a mim próprio, quanto destes ganhos não serão justificados mais pela fraqueza do dólar do que pela força... Que propriamente pela força das moedas, né? Por estas moedas. Exato, porque o que nós estamos a ver de uma forma mais ou menos generalizada, e acho que já falámos nisto aqui em programas anteriores, é que no mundo estamos a assistir a um fenómeno de desdolarização, se quiseres, não é? Em que cada vez mais as pessoas procuram diminuir a exposição que têm a ativos americanos, porque há muita incerteza quanto à política nos Estados Unidos e ao processo de decisões nos Estados Unidos, e então as pessoas estão a reduzir a sua exposição. E o que é que isso depois leva a que aconteça no mercado cambial? Leva a que o dólar desvalorize. Então, para mim, esta narrativa do aumento de força das moedas dos países de mercados emergentes tem a ver, sim, com a melhoria da perspectiva para estes mercados, mas tem também a ver com a perda de força do dólar no panorama global. Eu acho que é isso. Não sei se concordas. Acho que é isso. Concordo, sim. Acho que é isso aí. Acho que a melhora do Brasil ela é mais em linha com o que está acontecendo com o mundo do que propriamente com o nosso dia a dia aqui, né? A gente tem muitos sinais ruins aí vindos do governo, que deveriam ter piorado o mercado. Eu acho que essa notícia do EF é uma notícia muito perigosa,
mas não necessariamente impactou o mercado, né? A gente teve um dia ruim ali e tal, e o mercado abriu mal e já melhorou depois. Ia só aproveitar agora que estávamos aqui no tópico da desdolarização e talvez fosse um bom momento para olharmos para o que está a acontecer nos Estados Unidos e tentar fazer aqui uma análise rápida, porque temos aqui vários fatores de destabilização nos Estados Unidos, na minha opinião. Temos, por um lado, a política tarifária, não é? E temos, por outro lado, agora a aprovação deste novo pacote fiscal, a chamada Big Beautiful Bill. Ou seja, eu sei que as pessoas quase todas entendem inglês, mas eu não quero deixar de traduzir para português. Poderemos traduzir como o grande e belo projeto de lei, ou então o grande e magnífico pacote fiscal. Portanto, é isso aí. E este projeto de lei pode, se for aprovado agora pelo Senado, pode vir a criar aqui riscos crescentes para os mercados. Qual é que é a tua opinião sobre isto, Boechat? Então, a nossa apresentação está ali como juros futuros nos Estados Unidos em alta e o impacto global, ou seja, os juros até caíram um pouquinho, né? Os 10 anos, caiu até um pouquinho nos últimos pregões aí, dentro da máxima ali, voltou um pouco. Mas acho que nos Estados Unidos nós temos esse grande problema, que são as contas públicas americanas e que você tem essa... Eu não vou falar que é uma bomba, mas não é uma coisa muito agradável, essa lei para os mercados que o governo Trump está propondo, né? Isso não é novidade, no governo dele anterior ele fez também, né? Ele cortou muito imposto, ele diminuiu a arrecadação. Tem um lado bom, porque obviamente se o empresário paga menos impostos, claro. Obviamente o dinheiro na mão da iniciativa privada vale mais do que o dinheiro na mão do governo. Porém, isso tem que ser acompanhado, se você vai cortar imposto, tem que ser acompanhado de um corte de gastos, né? Tem que cortar gasto para cortar imposto. Você só corta a receita, você vai gerar endividamento. Então a gente teve aí mais uma agência de rating. Eu nem gosto de agência de rating, tá? Eu acho desnecessário a existência das agências de rating hoje em dia. Depois da crise de 2008, sou um crítico voraz das agências de rating. Acho que nem deveria existir. Mas eles rebaixaram aí a dívida americana na semana passada também, né? Sim, a Moody's rebaixou, sim, era a última que ainda tinha o AAA, a última que faltava. Seja, o AAA. Isso, a última que faltava rebaixou também, ou seja, dizendo, pessoal, temos um problema aqui. Obviamente os Estados Unidos vai pagar a dívida, isso ninguém... no limite, o que teremos nos Estados Unidos é a inflação, né? Eles vão imprimir dinheiro para pagar a dívida, não vão deixar de pagar a dívida por conta disso. Imprime o dinheiro, desvaloriza o dólar e pagam a dívida, mas tem um cut ali, né? Com a desvalorização do dólar, você vai ter perda de poder de compra da moeda, a desvalorização da moeda, e o dinheiro vai valer menos. Enfim, isso pode acontecer também, né, Ricardo? Um processo de inflação. Acho que essa é a preocupação do Banco Central americano. Sim, uma das preocupações. Sim, eu estou de acordo contigo. Eu acho que isto é um pacote ambicioso, não é? É um pacote ambicioso de cortes fiscais que vai ter um efeito positivo, por um lado, sobre a atividade económica, porque vai estimular o consumo, vai dar um novo ímpeto à atividade económica. Portanto, a partir de um ponto de vista da análise do impacto que isto pode ter nos mercados, há um lado positivo. No entanto, como tu disseste, há um lado negativo, e o lado negativo é que, olhando para o que está em apreciação agora no Senado americano, este pacote é um pacote um pouco desequilibrado, ou seja, que vai, por um lado, cortar na receita, e por outro vai até aumentar a despesa, ou seja, não tem cortes significativos nos gastos. E depende, há várias estimativas, não é? Mas assim a estimativa média aponta para que nos próximos 10 anos este pacote venha a implicar um aumento do déficit americano de entre 3 e 4 bilhões em português de Portugal, portanto trillion em inglês, o que é um aumento já muito grande, sobretudo se considerarmos que o déficit americano já é enorme. Portanto, vai agravar aqui a situação e vai levantar dúvidas quanto à sustentabilidade fiscal norte-americana. E isto, como tu disseste, vai pressionar o dólar,
vai aumentar os custos de financiamento do Estado, porque os juros da dívida muito provavelmente vão subir, e tu disseste aí que o título dos 10 anos até teve um abrandamento no juro, mas se olharmos para a parte mais longa da curva, ou seja, por exemplo, para o título a 30 anos, vemos que agora durante o mês de maio, o juro no título a 30 anos atingiu o valor mais alto desde 2007, ou seja, na parte mais longa da curva, os investidores já começam a precificar um risco crescente quanto à sustentabilidade fiscal nos Estados Unidos. Isto não é bom porque no contexto que nós vivemos, que é um contexto de incerteza fiscal, política, com riscos crescentes no plano interno, no plano externo, os mercados vão se manter muito sensíveis ao que está a acontecer nos Estados Unidos. E isto numa altura em que a administração americana é uma administração muito volátil para ser simpático, não é? Ou seja, que toma muitas decisões, algumas delas talvez de forma impulsiva, que volta atrás em decisões. Portanto, o meu takeaway, ou seja, a minha conclusão disto tudo, a partir da análise e da perspectiva dos mercados financeiros, é que vêm aí tempos de alguma, de alguma instabilidade nos mercados, de alguma volatilidade, e é isto que os traders vão ter que, por um lado, ter em conta, mas por outro também aproveitar, porque sem volatilidade não há oportunidades para investir. Não achas, Boixá? Eu acho que a volatilidade deve se manter mais alta, tanto aqui no Brasil quanto aí, enfim, os mercados, de uma maneira geral, devem continuar com a volatilidade um pouco mais alta, porque não é um problema, não é um negócio dos Estados Unidos, né? O Brasil também faz e a Europa também está incorrendo. Qualquer desculpa que é possível ser dada, os políticos vão aumentar o déficit dos gastos públicos, né? O déficit fiscal, eles vão aumentar. Eles vão dar um jeito de gastar mais. Isso, e isso não é um fenômeno brasileiro ou americano, a Europa também está assim. Agora temos que gastar com defesa. Eles vão gastar defesa como? Eles vão gastar defesa aumentando déficits fiscais. Eu acho que nós já vamos falar da Europa aqui mais à frente, mas sim, o panorama aqui na Europa não está assim muito bom também. Vamos ver o próximo tema aí, Adilson, qual que é? Que a gente botou para a gente falar. Bitcoin atinge novo recorde histórico, que eu acho que é mais ou menos essa linha do que a gente está falando aqui, né? Ativos tidos como de garantia, né? Porque refúgio, refúgio. Tem uma galera que acha que o Bitcoin é tipo ouro, né? É um ativo de refúgio. Enfim, Bitcoin atingindo novos recordes também, brigando ali nas máximas, querendo romper a máxima e fazer um movimento mais para cima ainda. Acho que muito em linha com o que está acontecendo, que é desvalorização das moedas tradicionais. E eu acho que o Bitcoin, como nós sabemos, é precificado em dólares, não é? O valor da Bitcoin é apresentado em dólares. Logo, havendo a desvalorização do dólar, automaticamente o preço da Bitcoin sobe, porque o dólar, ao desvalorizar, a Bitcoin vale mais dólares, só por causa desse movimento. E depois eu acho que há também aqui um fenómeno que não podemos deixar de falar nele, que é o facto da administração Trump ser muito amiga das criptomoedas. Não achas, Boixá? Tem mostrado aqui muito. Tem mostrado aqui uma abertura. O tempo inteiro eles falam isso. O tempo inteiro tem sempre alguma dica de investimento. O Trump quer ter uma moeda para ele, né? As meme coins e essas coisas todas, não é? Pronto, mas isso não vamos falar nisso, que isso estava aqui, só isso dava para um programa inteiro, não é? Mas é verdade, a administração Trump tem dado a entender que, desde a perspectiva regulatória, a vida vai estar cada vez mais fácil para o mundo cripto. Tem também dado a entender que poderá até instituir um novo fundo, que será um fundo financiado pela Reserva Federal e que será em criptomoedas. Portanto, tudo isto está a criar aqui um ambiente muito favorável para os investidores em criptos, sendo que a Bitcoin é talvez o ativo que mais beneficia, a Bitcoin, o Ethereum, etc. Quanto às outras moedas, às criptomoedas mais pequenas, isso aí já não sei
já não tenho visto tanto, não sei se tu segues, mas não sei como é que estará o panorama. A gente acaba acompanhando muito mais o Bitcoin por ser ali né, eu não opero no dia a dia, no meu dia a dia eu não opero criptomoedas. Então eu tenho o Bitcoin na minha tela e ele é o termômetro né, do setor inteiro, né, dessa parte, desse novo setor da economia, que é esse negócio digital, né, das moedas digitais, enfim. Acho que o Bitcoin tem uma pressão ali de compra, está batendo nas máximas. Graficamente, análise como trader, né? Graficamente a gente tem chance ali de romper a máxima, que já bateu 2, 3 vezes aí, de 110, 111 mil dólares, 109 mil dólares, onde está. Acho que em dólares tem chance de a gente romper isso aí e andar mais um pouco. A ver aí dentro do próximo mês o que pode acontecer. Então fica aqui já gravado que o grande Eduardo Pochá aposta aqui na continuação da valorização da Bitcoin. Eu não aposto porque eu não comprei, tá? Vou tomar nota. Anota, eu não aposto porque eu não comprei, tá, Ricardo? Sim. Eu não aposto porque eu não tenho Bitcoin comprado. Mas graficamente eu acho... Aliás, eu quero dizer e deixar bem claro que nós estamos aqui numa conversa entre amigos e que o que nós estamos a dizer não é de forma nenhuma aconselhamento. Portanto, não isso, exatamente. A gente nem pode fazer isso. Nós estamos só discutindo preços ativos e tendências. Numa conversa de amigos, aqui a falar sobre um tema que nos apaixona, mas não somos pessoas que estão aqui para dar conselhos, nem vocês devem seguir o que nós dizemos como conselhos. O próximo ponto acho que é Portugal. Chegamos em Portugal. As eleições em Portugal foram uma surpresa. O partido da direita populista tornou-se a segunda força política no país. Isto rompe com uma tradição de 50 anos em que as duas maiores forças eram o partido centro-direita e o partido centro-esquerda, e que entre elas foram alternando o poder ao longo dos últimos 50 anos. Agora temos um fenómeno em Portugal que replica um pouco aquilo que está a acontecer no resto da Europa, que é a ascensão de uma direita mais radical, com uma mensagem e um estilo de comunicação mais populista. Tem também outros pontos em comuns, que são a demonização da imigração, por exemplo, políticas socialmente muito conservadoras, mas depois fiscalmente nada conservadoras, ou seja, só querem gastar e dar apoios e subsídios. Portanto, esta direita radical, esta subida, uns chamam radical, outros chamam populista, pronto, como quisermos chamar. Esta subida representa então mais uma manifestação deste fenómeno que se está a espalhar por toda a Europa. Isto é um pouco uma notícia que não é muito boa para a Europa, porque o projeto europeu é um projeto de integração e este movimento político representa o contrário da integração, ou seja, o que quer é cada vez menos integração, fronteiras fechadas, proteccionismo, etc. Portanto, este é o grande choque em Portugal. Mas falar em Portugal é um pouco redutor, porque Portugal tem uma importância relativa pequena, não é? E eu acho que o que conta para o investidor é falarmos da Europa. E na Europa, então, acho que a mensagem é essa. A Europa está a tentar enfrentar ventos contrários bastante fortes. Temos o problema da guerra na Rússia, que poderá vir a ser resolvido em breve, esperamos, pelo menos com um cessar-fogo. No entanto, esse não vai ser o fim do problema, esse vai ser o princípio do grande problema, porque o grande problema para a Europa vai ser financiar a reconstrução da Ucrânia. E a reconstrução da Ucrânia vai custar, em português Portugal, pelo menos um bilhão de euros assim, de investimento à cabeça, que é 1 trilhão de euros, que é muito euro, não é? E isto numa altura em que a Europa está também apostada em aumentar os gastos na defesa, em que vem aí, dentro de 2 ou 3 anos, mais uma vaga de eleições e que não sabemos qual é que vai ser o resultado. Portanto, eu estou um pouco pessimista relativamente ao projeto europeu, e o que aconteceu em Portugal a semana passada
é mais uma manifestação de que temos motivos para nos preocupar aqui com isto. Mas vamos passar ao próximo tema, que é para não ficarmos aqui muito deprimidos com... Não, mas só eu queria uma perspectiva tua, você como europeu, Sim. né? Como você mora, para quem não sabe, Ricardo mora na Inglaterra. E ele pega um avião para trabalhar em Portugal toda semana, né, Ricardo? Sim, Enfim, mais ou menos isso. Sim. Ele conhece ali bem a situação dos países. Qual que é a tua perspectiva sobre a questão da imigração? Para a gente aqui no Brasil, as notícias chegam um pouco truncadas, óbvio, mas fica parecendo para a gente aqui que é um negócio meio descoordenado, meio bagunçado. Qualquer um entra, qualquer um vai, a população imigrante cresce desordenadamente e já começa a tomar conta dos principais países, já tem poder de voto, ou seja, já é uma parcela relevante da população, já consegue eleger deputados, enfim, já consegue eleger. Em Londres, por exemplo, o prefeito era paquistanês. Sadiq Khan, sim. Sadiq Khan é britânico, mas de família paquistanesa, sim. Paquistanês, enfim, que tudo bem que era dentro do Império Inglês, né, do Império Britânico, né? Mas, enfim, qual é a perspectiva que você tem com relação à imigração? Se é isso tudo mesmo, se não é, enfim, se a direita, né, que você convencionou chamar de populista. Eu acho que é um pouco irónico, porque assim, é verdade que a imigração é um tópico quente e houve talvez demasiado descontrole. Por exemplo, em Portugal nós tivemos um crescimento da população que tinha nascido fora de Portugal, que em 2017 era mais ou menos 400 mil pessoas e agora é 1,7 milhões. Se considerarmos que Portugal são 10 milhões e meio, ou seja, mais de 10% da população de Portugal é imigrante. Isto, como é normal, vai gerar algum atrito, vai gerar algum desconforto junto de algumas pessoas e devia ter sido melhor gerido, sobretudo a nível das mensagens. Agora, não deixa de ser irónico pensar que, apesar de tudo isso, para Portugal foi altamente benéfico ter esta imigração. Contribuiu, os imigrantes que entram são contribuintes líquidos para o Estado, põem muito mais do que tiram, e além disso, sem imigração, com o crescimento demográfico, ou melhor, com a falta de crescimento demográfico em Portugal e noutros países europeus, sem imigração, eu não sei como é que estes países iam conseguir continuar a sustentar o modelo de Estado social de que dependem. Porque sem o Estado Social, estes países, eu não sei como é que seria. Ou seja, o pagamento de reformas, vocês chamam de pensões, não é? De subsídios a quem está desempregado, os cuidados de saúde que são gratuitos no ponto de entrega, tudo isso depende da receita do Estado. E o Estado precisa de mais pessoas jovens que trabalham, que pagam para esta receita, mas que, como são jovens e saudáveis e trabalhadoras, não vão estar a extrair riqueza do Estado. Portanto, os imigrantes são uma força muito importante para a economia europeia. E é um debate muito complicado. Portanto, tu perguntas-me qual é a minha opinião. A opinião é que é importante, precisamos de imigração, mas que, face ao claro desconforto que setores importantes da população sentem relativamente a isto, temos que começar a gerir melhor. E temos que começar a gerir melhor, sobretudo através da mensagem política, por um lado, e não tentando varrer o pó para debaixo do tapete, que é o que se tem feito um pouco, ignorando as preocupações das pessoas e dizendo que são fascistas ou outras coisas. Não, as pessoas têm as suas preocupações e temos que as levar a sério. Portanto, esta é a minha opinião. Não sei o que é que tu achas aí do Brasil, mas... De fora aqui, a impressão que... Eu acho que a imigração... O Brasil é um país feito por imigrantes, né? Eu, por exemplo, sou descendente de imigrantes europeus no Brasil. Temos negros, índios, enfim, indígenas, tem de tudo aqui no Brasil. O Brasil é japonês, tem de tudo, é uma salada o Brasil. Sim. Eu acho que é interessante quando quando o imigrante vem, mas ele se adapta à cultura local. O meu grande problema, eu acho que deve ser o maior questionamento na Europa, é quando o imigrante chega e ele quer fazer a cultura dele prevalecer sobre a cultura local. Aí o cara que é o morador local fala, não, peraí, eu tô em casa, você tá chegando aqui.
Você que está, enfim, invadindo. Aí o cara fica, a população fica numa questão meio de, pô, você está invadindo a minha casa e está querendo dentro da minha casa botar a tua regra, né? Eu acho que isso é que passa, que eu acho que é o discurso que cresce na direita, né? Eu acho que é o discurso que cresce, obviamente, sempre tem o cara dos extremos em qualquer situação, né? A gente está vendo isso na questão Israel e na faixa de Gaza, né? Semana passada teve um atentado em Nova York lá, mataram 2 caras na frente de uma festa de judeus. Sim. E o cara gritou, matou 2 pessoas e saiu gritando Free Palestine. Quer dizer, as pessoas se perdem no meio do debate e vão para uma coisa mais agressiva, uma coisa mais radical. E, obviamente, isso faz parte né? Faz parte quando você tem muitos seres humanos. Há muita polarização e quando há polarização não há um debate saudável e que permita que surjam ideias equilibradas e que sejam também execuíveis, ou seja, que se possam executar, porque neste momento fala-se muito, mas não se faz nada, não é? Esse é um problema. Mas isto também tem a ver com o volume, porque houve um volume muito grande, houve assim, em poucos anos, houve um volume muito grande e claro, as pessoas ressentem-se e manifestam descontentamento, mas vamos ter que gerir, porque nós não conseguimos, na Europa, viver mantendo o Estado Social que temos, não conseguimos fazer sem o contributo da imigração. Portanto, vamos ter que encontrar aqui uma forma adulta de gerir e conciliar, por um lado, o desconforto das pessoas com a necessidade que existe de que estas pessoas venham e trabalhem. E o Fed mantém os juros, então, e adota postura firme. Eu acho que essa é que é a grande consequência do que está acontecendo nos Estados Unidos e é onde o Trump, inclusive, está incomodado, né, Ricardo? Ele já deu algumas declarações. A Fed está aqui a viver entre, por um lado, os riscos de provocar um abrandamento económico se mantiver os juros como estão, mas por outro, se cortar, corre o risco de vir a ter uma inflação galopante outra vez. Ou até pode vir a ter as duas coisas, que é um crescimento muito fraco e inflação, que é chamada estagflação. Pior dos mundos. É o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Vamos ver, qual é que é a tua perspectiva? O que é que achas? Eu acho que este ano a Fed vai cortar os juros 2 vezes, vai cortar 0,25% 2 vezes e acho que a primeira vez vai ser em setembro. Se me pedissem para apostar, eu apostaria nisto. Eu acho que a gente ainda vai ver ainda o desdobramento do que está acontecendo na guerra comercial nos preços ainda das coisas. Se a gente não tiver aumento de preços de produtos de consumo, que essa briga eu tenho uma teoria, essa briga Estados Unidos e China, ela é injusta, né? Porque de um lado você tem um governo que não presta contas a ninguém, né? Não tem democracia, não tem... Enfim, não tem oposição. Quem é oposição vai preso, ou seja, então não tem oposição e os caras fazem o que eles querem. Ou seja, não tem opinião pública contrária. Do outro lado, você tem um cara que tem opinião pública contrária. Né, as pessoas vão para a rua reclamar dele. Ele tem eleição daqui a mais um pouquinho. Né, ano que vem já tem eleição para o Congresso, sim. Para Congresso, ou seja, se ele... Poxa, quem apoia ele e não vai ser reeleito ano que vem, o cara para de apoiar. Ele fala, o político em democracias, né, nada mais é do que um sobrevivente. Ele sabe que a cada 4 anos ele pode ser demitido. Ou seja, ele tem uma necessidade ali de se manter. Então, se ele vê que a casa, né, se o político vê que a casa está caindo, ele fala, opa, isso aqui está errado, eu sou contra esse cara aqui. Né? Então, você tem de um lado um cara sob pressão, que não tem tempo para ficar, ele não tem 5 anos para ficar debatendo política de tarifas com a China. E a China tem o tempo que ela quiser, né? Ou seja, o relógio corre diferente. Então, acho que a gente vai ver o impacto nos preços dos ativos, principalmente dos bens de consumo, nos Estados Unidos aí no curto prazo. E isso provavelmente, se subir muito, né, vai ter um impacto grande na popularidade do presidente obviamente, consequências, né? Sim. Obviamente, com consequências à frente. E o Fed está no meio desse tiroteio. Eu acho que ele está esperando. Ele já falou várias vezes que ele é data dependent, né? Que ele depende dos dados. Exato.
ele está esperando os dados. O fato é que a inflação está migrando perto de 2, né? Ela vem caindo, né? Desde o pico da Covid, ela vem caindo. Os últimos números aí rodando em torno de 2,5% ao ano, que ainda é acima da meta deles, ainda é alta para padrão americano, ainda está alta, mas é uma tendência de queda. E tem esse perigo no radar aí, que é a questão das tarifas impactarem os preços. Eu acho que talvez até setembro, outubro, a gente deu uma limpada nisso, a gente consiga enxergar um pouco melhor, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Né? Talvez setembro talvez seja o time mesmo. Eu acho que é isso, porque nós neste momento estamos no nevoeiro, vamos dizer assim. Nós não conseguimos ver ainda qual é o impacto a nível da atividade económica, a nível do crescimento dos preços. Nós não sabemos que impacto é que esta dinâmica agora das tarifas e da incerteza vai ter sobre a economia. Portanto, eu estou de acordo contigo, acho que a Fed, sendo data dependent, como tu disseste, vai aguardar, e daí a minha aposta de que até setembro não vamos ter cortes nos juros. No entanto, dizendo isto, o meu cenário base é então de 2 cortes de 1/4% cada um, com o primeiro em setembro, mas não é assim tão líquido que venhamos a ter estes cortes, porque se entrarmos num cenário em que a inflação começa a disparar outra vez, eu acho que o Jerome Powell vai ter coragem suficiente para fazer o necessário, e neste caso até poderia subir os juros, mas eu acho que este é o cenário menos provável. A ver, esse mês eu acho que não teremos corte de juros. Tem reunião do Fed esse mês, não sei a data. Qual é a data? Em junho, a 17 de junho, acho que 17, né? Eu acho, mas eu acho também 17. Passaremos ilesos. O mercado passará ileso nessa reunião aí, não vai ter nada diferente. Reino Unido e União Europeia assinam um novo acordo pós-Brexit. Aí eu deixo contigo, você que está no olho do furacão. Exatamente. Aí. Este é um tópico muito próximo do meu coração, aqui o Brexit. O Brexit é um tópico muito próximo do meu coração. Eu tenho nacionalidade portuguesa e também nacionalidade britânica, portanto pertenço um pouco aos dois blocos. E então eu queria falar aqui sobre este acordo que foi celebrado há um par de semanas entre Londres e Bruxelas, entre a União Europeia e o Reino Unido. E este acordo marca um passo muito importante num caminho para uma relação mais cooperativa entre os dois blocos no pós-Brexit. Depois do Brexit, depois do voto em 2016, tivemos anos de tensões, de incertezas, de fricção, e este entendimento demonstra então uma vontade renovada para estabilizar as relações, para reduzir esses atritos, e para aumentar de novo o comércio e a cooperação entre os dois blocos. Portanto, vai haver uma normalização dos produtos agrícolas, ou seja, vamos começar a ter de novo uma circulação sem atritos de produtos agrícolas, o que é muito, muito importante, e para a economia do Reino Unido isto vai adicionar, estima-se por ano, cerca de 9 billion de libras, ou seja, 9 mil milhões de libras em português de Portugal. Portanto, muito, muito importante. Vamos também ter cooperação a nível do carbono e da energia, que também é importante. Vamos ter uma cooperação muitíssimo importante a nível da defesa entre os dois blocos, porque não nos podemos esquecer que o Reino Unido militarmente é uma das grandes potências europeias, se não a maior, a par da França. Vamos também ter potencialmente livre circulação de jovens até aos 30 anos ou até aos 35 anos entre os dois blocos, que poderão viver e trabalhar durante 3 anos, na União Europeia ou no Reino Unido. Portanto, é um passo em direção a uma relação mais positiva, mais saudável entre os dois blocos. Agora, o que não é, de maneira nenhuma, é o desfazer do Brexit. Não, o Brexit continua a ser ali uma facada que ali no coração do continente europeu, que cortou ali a relação entre um país importantíssimo que é o Reino Unido e o resto da Europa, e de certa forma
foi, digamos assim, o primeiro capítulo neste cenário progressivo de cada vez mais dificuldades para o projeto de integração europeu. O Brexit foi o primeiro capítulo e termos agora este pequeno passo atrás, acho que já é muito positivo. Portanto, boas notícias e boas notícias também para os mercados, porque vimos que o FTSE, que é o índice britânico, respondeu de forma positiva, a Libra respondeu de forma positiva, portanto, desde o ponto de vista dos mercados, também há algum impacto. Eu só queria fazer uma pergunta sobre este tópico, poxa. No Brasil, vocês falam alguma coisa sobre o Brexit ou não? A gente acompanhou aqui, foi 2016, né, a votação, né? Se não me engano. Sim, em 2016, sim, junho de 2016. Isso, a gente acompanhou aqui, mas o debate no Brasil, como provavelmente aí na Europa também, é muito mais polarizado na questão política do que propriamente na questão econômica. O negócio que eu acho mais interessante do Brexit é que você falou questão de direita radical, direita populista, o centro-esquerda, né, a esquerda europeia e papapá. O Brexit, para mim, ele é a queda disso dois. Esse conceito de direita e esquerda hoje em dia ele é muito fluido, né? Ele é muito fluido. Sempre quando alguém fala, porque é direita, eu falo, banco é direita ou esquerda? Aí o cara fala, direita. Né? Os bancos são de direita. No Brexit, os bancos foram contra. Né? E sendo que o Brexit era um negócio puxado pela direita. Ou seja, esse conceito de direita e esquerda, ele é muito fluido. Eu prefiro pensar em situação pró e contra mercado. Eu acho que fica mais fácil. Né? Normalmente, a direita toma decisões pró-mercado e a esquerda tem decisões contra o mercado. Normalmente, mas não é o normal, não é favas contadas. Às vezes o assunto muda e esse caso do Brexit, para mim, é um claro exemplo de que nem sempre a direita é a favor de uma coisa ou outra. E nesse caso, os bancos foram contra, né? Eu estou 100% de acordo com o que tu disseste, que o conceito de direita e de esquerda já não é aquilo que era no passado. E voltando só aqui um pouco atrás ao cenário das eleições em Portugal, nós, como eu disse, o partido da direita mais populista ganhou uma força muito grande, tornou-se a segunda força política no país e a maioria dos votos que este partido foi buscar não foi à direita, foi buscar à esquerda. E é um fenómeno interessante que as pessoas que votavam no Partido Comunista, ok, eu repito, comunista, que é o partido mais de esquerda, que não pode haver mais de esquerda, não é? Migraram para a direita. Migraram para este partido da direita radical, é verdade. Portanto, é interessante. Depende das ideias. Exatamente. Eu acho interessante a gente fazer essa análise ao longo do tempo. Vamos lá. E ainda, o projeto de lei trilionário nos Estados Unidos que pode mexer com a dívida americana. Também já debatemos esse projeto aí. Já tocamos. Doutor Ricardo Evangelista puxou o assunto com muita propriedade ali. É uma mini bomba armada que pode virar uma grande bomba ao longo do tempo. Veremos como é que será isso. Vamos ver. Ricardo, só posso te agradecer aí pelas dicas aí, pelas opiniões aí que a gente rachou aqui durante o programa. Né? E deixar isso aberto aí, o pessoal que estiver assistindo o programa, deixar perguntas para a gente poder trazer os tópicos para os próximos encontros nossos. Concorda, Ricardo? Eu concordo e queria também propor que deixássemos aqui um prognóstico, deixássemos aqui aqui uma previsão para um ativo. Que ativo é que tu queres prever para nós vermos daqui a um mês? Puxa, o que eu acho que pode acontecer em um mês, cara? Para um ativo em particular. Um ativo em particular. Eu acho que o mercado está muito otimista, Ricardo. Mas o timing disso é complicado, né? Eu acho que o mercado está muito otimista com o Brasil. Eu acho que o timing disso é complicado. Eu acho que a gente deveria ter uma realização, nem que seja de curto prazo. Acho que a gente deveria ter uma realização... Acho que deveria o EWZ, a Bolsa no Brasil, cair um pouco, né? Mas realmente está difícil ficar na frente, né? Está muito, muito puxado. Só de eu ficar zerado, eu já estou meio que vendido, né? Zerado, eu já estou deixando de ganhar dinheiro. Então, acho que é isso. Acho que... E o dólar abaixo de 5,60, acho que tem espaço para cair mais um pouco, o dólar real. Então, acho que é mais ou menos isso que eu posso falar para o mês. Meio sentado no muro,
Sim. Que negócio, eu sou trader de banco, né, Ricardo? Eu opero muito tempo em banco e quem opera em banco, a realidade muda a cada dia, né? Eu não gosto muito de me Claro, como é eu não óbvio, gosto muito claro. de ter uma. Daqui a um mês, o Não, que isto vai é acontecer? Cara, claro. daqui a um mês é tempo pra caramba. Eu acho que nesses próximos dias, eu acho que o mercado deveria ter alguma espécie de realização. Né? O mercado brasileiro até ameaçou uma realização, já voltou. Talvez seja essa, não sei. Né? A gente está brigando perto das máximas ali, talvez a gente tenha um rompimento. Mas talvez alguma espécie de realização no mercado local aqui. Eu aguardaria isso, apesar dos gráficos nesse momento não estarem indicando. Muito bem, muito bem. Faltava um tópico, talvez, que era as nossas recomendações que costumamos fazer, não é? Dos livros ou do podcast. Você falou que tinha um livro legal para indicar, né? Eu por acaso li um livro, não é um livro muito recente, é um livro que teve uma edição atualizada em 2008, de um historiador britânico, que é o Niall Ferguson. E o livro, o título em português é A Ascensão do Dinheiro. E este livro fala um pouco da evolução do sistema financeiro global, mostrando como o dinheiro esteve sempre no centro da história humana, a moldar impérios, guerras, progresso, crises. E o dinheiro não é apenas um instrumento técnico. O dinheiro é, segundo o autor deste livro, uma das invenções mais poderosas da civilização. Portanto, eu recomendo que leiam e faz uma análise, então, começando, por exemplo, no Renascimento em Itália, com os bancos genoveses, e depois vai por aí fora e chega até à crise financeira de 2008. É um livro muito interessante que eu recomendo a todos que leiam. Eu vou olhar isso depois. Eu estou lendo um livro legal, mas não é de mercado. Apesar de ser alguma coisa relativa, né? Que na verdade é uma ficção, é um romance que é uma trilogia, chama O Século. Não sei se você já leu. A história são 3 livros, eu estou no segundo. São 3 livros, a história de algumas famílias durante o século passado. O primeiro livro é a Primeira Guerra Mundial, o segundo livro é a Segunda Guerra Mundial, e o terceiro livro, não cheguei ainda, é a Guerra Fria. Então tem uma família russa, uma família americana, uma família em Gales, em Inglaterra, enfim, Inglaterra e Gales. Tem núcleos da história, né? E esses núcleos vão se interagindo ali no meio da guerra, enfim, das guerras, enfim, todas as situações que aconteceram no século passado. Também é um livro legal, também estou gostando de ler, é uma leitura agradável. Deixo também a dica para quem quiser ler. O Século. Feito, pessoal. Okay. Obrigado, Ricardo. Meu caro. Mês que vem tem mais. Vamos ver quem que acerta mais nesse negócio aí. Vamos ver. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, forte abraço. Até a próxima.